Hoje nós vamos revisitar um clássico, uma pérola filosófica da internet. É mesmo? Trata-se de quando o Abu Janra perguntou para o filósofo e professor Clóvis de Barros Filho o que é a vida. E depois de 3 perguntas e 3 respostas, Clóvis optou na sua 4ª réplica pelo silêncio. Clóvis, o que é a vida? Mas convenhamos, eita perguntinha complexa de se responder, não é mesmo? Tá uma cilada, Bino. À primeira vista, pode parecer simples. Alguém poderia dizer: a vida é a vida. A vida é o que eu estou vivendo. Assunto encerrado. Mas é aí que entra o ímpeto filosófico. Aquela vontade de cavar mais fundo em busca do tesouro escondido. De não se contentar com respostas simples e aparentemente fáceis, óbvias. É por isso que o silêncio do professor Clóvis de Barros é uma das melhores respostas filosóficas que eu já vi na vida. E parênteses aqui, professor Clóvis é brilhante, um dos maiores intelectuais que eu conheço. Primeiramente, devido ao fato de que a filosofia, a sabedoria, não consiste em ter respostas para tudo. Um exemplo disso é a postura de Sócrates. Mediante a fala do oráculo de Delfos de que Sócrates era o homem mais sábio de Atenas, a resposta do filósofo foi: só sei que nada sei. Essa réplica socrática era uma contraposição direta aos sofistas. O termo sofista vem do grego sophos, que significa sábio. Ou seja, os sofistas se colocavam como sendo os sabichões do pedaço, os reis da cocada preta. Não, eu sei de tudo, manda pro pai que o pai mata no peito e faz o gol. O maluco é brabo. Então eles se achavam ali, sabe, os inteligentões, que sabiam de tudo. E aí Sócrates chega e fala: não, peraí, não é assim que a banda toca. O sábio é aquele que sabe que nada sabe. Platão concorda com Sócrates. Por exemplo, no conhecido mito da caverna, o homem que se liberta dos grilhões e sai da caverna não consegue contemplar diretamente o sol. O sol aqui é o símbolo da sabedoria em si, é o que dá origem às ideias. Portanto, o homem não pode olhar diretamente para o sol, senão vai machucar os seus olhos. Aplicando isso na prática, o sábio não é aquele que detém a verdade, que está ali cara a cara com a verdade e apreende a verdade de forma total, integral. Não! O sábio é aquele que vai atrás, que corre atrás da verdade, que busca a verdade. Por isso que ser sábio não é ter resposta para tudo. Ser sábio é buscar a sabedoria. E o silêncio também é sinal de sabedoria. E aí entra no segundo aspecto. Há tantas possibilidades de respostas para essa pergunta, o que é a vida, que o silêncio também é uma opção de réplica. Ou seja, o sábio se depara com inúmeras possibilidades de resposta e a sua mente é inundada desse conhecimento e ele contempla este conhecimento. Não é sobre ter a resposta para tudo, mas sim contemplar as possibilidades, contemplar as ideias. Por exemplo, o cristianismo vai afirmar que a vida é uma pessoa chamada Jesus. No livro As Crônicas de Nárnia, que inclusive está aqui, este livro aqui de autoria do C.S. Lewis, ele define a vida de uma forma poética e brilhante,
Lewis afirma que esta vida, na realidade terrena, é tão somente uma porta de entrada para a verdadeira vida. No livro A Última Batalha, os personagens principais morrem. E olha só como Lewis descreve brilhantemente esse contexto. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Olha só que belíssima definição do que é a vida. William Shakespeare, o poeta e dramaturgo inglês, no seu livro Macbeth, define a vida da seguinte forma: a vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, sem sentido algum. Eu já falei no aspecto religioso e literário, agora filosófico. Para Aristóteles, o homem é um animal racional. Portanto, a felicidade do homem consistiria em exercer esse logos. Afinal, até onde nós sabemos, o único ser vivo que se pergunta o que é a vida é o próprio homem. Portanto, isso é um convite a exercer esse logos que está dentro do homem. E, ao exercê-lo, o homem chegaria à felicidade. Ou seja, perceba que, neste curto espaço de tempo, eu já dei 4 definições a respeito do que é a vida. E definições em vários ramos da filosofia, literatura, religião, enfim. É por isso que eu disse, concordando com o professor Clovis, de que o silêncio é também uma possibilidade de resposta, porque não há resposta fácil. Em suma, ser sábio não é ter resposta para tudo, e o silêncio também é um indício de sabedoria diante da vastidão e complexidade do cosmos. E para você, o que é a vida? Não esquece de deixar o seu like.